Você já se sentiu invisível no próprio trabalho? Já passou anos limpando, organizando, cuidando da casa de outras pessoas, enquanto seus próprios sonhos ficaram guardados numa gaveta empoeirada? Carla Santos sabia exatamente como era essa sensação. Todos os dias, ela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus até chegar na zona sul de São Paulo e entrava pela porta dos fundos da mansão dos Mendonça como se fosse um fantasma. 3 anos fazendo a mesma coisa, 3 anos sendo apenas mais um móvel na decoração luxuosa daquela casa de 2 milhões de reais. Mas o que aconteceu numa segunda-feira de março mudou tudo para sempre e mostrou que às vezes o coração vale mais que qualquer diploma pendurado na parede. Era exatamente 7 da manhã, quando Carla enfiou a chave na fechadura da porta dos fundos da mansão. O silêncio que a recebeu era diferente do habitual. Normalmente ela ouvia o movimento da cozinha, a governanta Amélia dando ordens pelo interfone, ou pelo menos o som da televisão ligada no quarto do pequeno Miguel. Mas naquele dia, havia algo perturbador no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar. Carla tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo simples, e aqueles olhos que já tinham chorado lágrimas demais para uma mulher tão jovem. Ela vestiu o uniforme bege que todas as funcionárias usavam, amarrou o avental na cintura magra e começou sua rotina verificando os cômodos do térreo. Foi quando subiu para o segundo andar que escutou um choro desesperado, agudo, o tipo de choro que perfura o peito de qualquer mãe, mesmo que seja mãe apenas na memória e na saudade. O som vinha do quarto do Miguel, o bebê de 1 ano e meio do empresário Ricardo Mendonça, um dos homens mais poderosos do mercado financeiro brasileiro. Carla correu pelo corredor de mármore, seus passos abafados pelo tapete persa que custava mais que seu salário de 1 ano inteiro. A porta do quarto estava entreaberta, e o que ela viu a deixou em estado de choque. Miguel estava no berço, chorando com o rostinho vermelho e inchado, as roupinhas encharcadas de urina e fezes, o cheiro forte indicando que estava naquela situação há horas. Sobre a cômoda de madeira nobre, um bilhete rabiscado rapidamente. Carla pegou o papel com as mãos trêmulas e leu as palavras que explicavam tudo. Não posso mais continuar neste trabalho. Peço demissão. Silvana. A babá havia simplesmente abandonado a criança na madrugada, sem avisos, sem explicações, sem se importar com o sofrimento que deixava para trás. Ai meu Deus do céu, como puderam fazer isso com você, anjinho? Carla murmurou, já estendendo os braços para pegar Miguel. A criança imediatamente parou de chorar ao sentir o colo acolhedor, seus soluços diminuindo até virarem apenas um fungar baixinho. Era como se reconhecesse nela a única pessoa da casa que realmente se importava. Carla sabia que precisava agir rápido. O banheiro do quarto tinha apenas um chuveiro comum, totalmente inadequado para dar banho numa criança tão pequena. A banheira principal ficava na suíte do patrão, território proibido para funcionários como ela. Sem hesitar um segundo, desceu com Miguel nos braços até a cozinha ampla e moderna. Ali, na grande pia de aço inox importado, improvisou um banho morno. Com movimentos gentis e precisos, testou a temperatura da água no próprio pulso, lembrando-se de como fazia com sua filha Sofia nos tempos em que ainda podia chamá-la de filha. Calma, meu amor, vamos tirar toda essa sujeirinha de você, cantarolou baixinho enquanto removia delicadamente as roupas sujas do menino. Miguel começou a balbuciar contente, suas mãozinhas pequenas brincando com a água morna que escorria pelos dedinhos. Era impossível não sorrir vendo a transformação. O desespero deu lugar à curiosidade. Os soluços viraram gargalhadas, e Carla sentiu aquela ternura maternal que há 2 anos tentava reprimir ressurgir com força total. Enquanto ensaboava cuidadosamente os cabelos loiros de Miguel, cantava baixinho a mesma música que costumava cantar para Sofia antes de perdê-la. O menino batia palminhas na água, completamente relaxado, confiante nos braços daquela mulher que o tratava como se fosse seu próprio filho. Foi exatamente nesse momento que Ricardo Mendonça atravessou a porta da cozinha. O empresário de 35 anos havia voltado inesperadamente de Brasília, suas reuniões no governo federal canceladas devido a uma greve dos funcionários públicos. Decidira voltar um dia antes para passar tempo com o filho, algo que reconhecia não fazer com frequência suficiente. Ricardo parou na entrada completamente paralisado pela cena diante dos olhos.
Sua funcionária, a faxineira silenciosa que mal sabia o nome completo, estava dando banho em seu filho na pia da cozinha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que significa isso? A voz de Ricardo ecoou pela cozinha com um tom gélido que fez Carla se sobressaltar violentamente. Ela se virou rapidamente, os olhos castanhos arregalados de puro susto, quase deixando Miguel escorregar das mãos molhadas. Senhor Ricardo, eu posso explicar, gaguejou tentando encontrar palavras enquanto segurava firmemente a criança contra o peito nu e molhado. A babá, ela foi embora. Deixou apenas um bilhete. O Miguel estava. Você está dando banho no meu filho na pia da cozinha? Ricardo interrompeu, sua voz carregada de indignação e descrença. Quem diabos lhe deu permissão para isso? Miguel, assustado com o tom alto e agressivo do pai, começou a chorar novamente, se agarrando desesperadamente no uniforme molhado de Carla. Ela automaticamente o balançou nos braços, murmurando palavras de conforto, e a criança imediatamente se acalmou, aninhando o rostinho no ombro dela. Ricardo observou a cena com uma expressão de confusão crescente. Seu filho, que geralmente chorava por horas quando estava agitado, havia parado de chorar instantaneamente nos braços da faxineira. Algo naquilo o incomodava profundamente, mas não conseguia definir exatamente o que. Senhor, por favor, deixe-me explicar direito, Carla disse, sua voz mais firme agora, protegendo Miguel como uma leoa protege seu filhote. Quando cheguei hoje de manhã para trabalhar, encontrei o Miguel chorando há horas. A babá Silvana havia ido embora durante a madrugada. Deixou apenas um bilhete dizendo que não voltaria mais. Isso é completamente impossível, Ricardo rebateu com força. Silvana estava aqui ontem quando saí para a viagem. Eu sei que ela estava, senhor, mas ela se foi. O Miguel estava com a fralda suja há muito tempo, com assaduras na pele e chorando desesperadamente. Eu não podia simplesmente deixar uma criança sofrendo assim. Ricardo pegou o bilhete que Carla apontou sobre o balcão de granito. De fato, era a letra apressada de Silvana, confirmando o abandono súbito. Mesmo assim, você não tinha o direito de, começou a dizer, mas foi interrompido pela chegada estrondosa de Dona Amélia, a governanta de 55 anos, que comandava a casa com punhos de ferro há mais de 10 anos. Parou na porta da cozinha com uma expressão de horror absoluto estampada no rosto enrugado. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque impecável, e seu vestido azul marinho não apresentava uma única ruga sequer. Senhor Ricardo, que alívio o senhor ter voltado, exclamou ela claramente, tentando tomar controle da situação. Eu tentei controlar essa confusão toda, mas essa moça simplesmente não obedece a ordens. Carla sentiu o sangue ferver nas veias. Dona Amélia sempre a tratara como se fosse um ser inferior, como se seu trabalho valesse menos que o das outras funcionárias. A governanta tinha ciúmes óbvios da proximidade natural que Carla desenvolvera com Miguel, especialmente porque ela própria nunca conseguira criar qualquer laço afetivo real com a criança. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Controlar que situação exatamente, Amélia? Ricardo perguntou, passando a mão pelos cabelos escuros num gesto de frustração crescente. Senhor, eu avisei para ela não se meter onde não foi chamada, respondeu a governanta com arrogância. Disse que a babá nova chegaria em breve e que ela deveria apenas continuar com suas tarefas normais de limpeza. Mas ela insistiu em pegar o menino no colo. A babá nova? Carla se virou para a governanta, genuinamente surpresa. Dona Amélia, não havia nenhuma babá nova marcada para chegar hoje. O Miguel estava completamente sozinho há horas. Não é da sua conta saber dos arranjos administrativos da casa. Amélia retrucou com desprezo, elevando o queixo num gesto de superioridade. Você é apenas a faxineira contratada. Seu trabalho é limpar móveis e chão, não cuidar de criança. Miguel, que havia permanecido quieto e relaxado nos braços protetores de Carla, começou a se contorcer desconfortavelmente sempre que Ricardo ou Amélia elevavam a voz.
O comportamento da criança era completamente inegável para qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Ele se sentia genuinamente seguro e confortável, apenas com a faxineira. Ricardo observou essa dinâmica com um desconforto crescente que apertava seu peito. Seu próprio filho, que ele admitia mal conhecer devido às longas horas dedicadas exclusivamente aos negócios, estava visivelmente mais à vontade com uma funcionária do que com o próprio pai. A realidade crua doía mais do que ele jamais imaginara que poderia doer. Amélia, você disse que havia uma babá nova programada para chegar. Onde exatamente ela está? Ricardo perguntou, tentando manter a voz controlada apesar da irritação. A governanta hesitou por um momento revelador, seus olhos desviando ligeiramente da direção dele. Bem, senhor, eu liguei para a agência de babás assim que descobri que a Silvana havia saído sem avisar. Eles me disseram que mandariam alguém qualificado, mas talvez tenha havido algum atraso no processo. Você ligou quando exatamente? Ricardo insistiu com mais firmeza. Esta manhã cedo, é claro. Amélia respondeu rapidamente. Carla balançou a cabeça, incapaz de continuar quieta diante de tanta mentira descarada. Dona Amélia, quando eu cheguei às 7 da manhã, a senhora nem estava na casa ainda. Encontrei o Miguel nesse estado deplorável de abandono total. Se a senhora tivesse realmente ligado para qualquer agência, jamais teria permitido que uma criança inocente sofresse dessa forma. Como ousa me contradizer dessa maneira? Amélia elevou a voz perigosamente, seu rosto ficando vermelho de indignação pura. Senhor Ricardo, veja como essa mulher tem a audácia de falar comigo. É exatamente por isso que eu sempre digo que ela não conhece o lugar dela nesta casa. Meu lugar é cuidar de quem precisa ser cuidado, Carla respondeu, sua voz tremendo de emoção contida, mas firme como uma rocha. E uma criança chorando, suja e abandonada, precisava urgentemente de cuidados. Eu jamais ficaria parada esperando uma babá fantasma, que talvez nem existisse enquanto o Miguel continuava sofrendo. Ricardo estava começando a perceber claramente que havia muito mais camadas nessa história do que aparentava na superfície. Dona Amélia sempre fora considerada uma funcionária exemplar, eficiente na organização e supostamente dedicada, mas algo fundamental em sua atitude naquele dia não fazia o menor sentido lógico, e a reação instintiva de Miguel à presença carinhosa de Carla era absolutamente inegável para qualquer pessoa honesta. Amélia, me dê imediatamente o telefone da agência para eu mesmo ligar e confirmar essa história toda, Ricardo disse, estendendo a mão com autoridade. A governanta hesitou novamente, seus dedos brincando nervosamente com as bordas do avental. Senhor, eu não tenho o número comigo aqui neste momento. Está guardado lá em cima no meu quarto pessoal. Então vá buscar agora mesmo, ele ordenou secamente. Enquanto Amélia saía da cozinha com passos apressados e visivelmente nervosos, Ricardo se virou completamente para Carla. A jovem mulher continuava segurando Miguel com naturalidade absoluta, e a criança agora brincava tranquilamente com os botões do uniforme dela, completamente relaxado e confiante. Carla, você precisa entender uma coisa muito importante, Ricardo disse, tentando manter um tom profissional apesar da confusão de sentimentos. Você foi contratada especificamente para fazer a limpeza e manutenção desta casa, não para assumir responsabilidades de cuidado infantil. Eu entendo perfeitamente isso, Sr. Ricardo, Carla respondeu, encarando-o diretamente com seus olhos brilhando de lágrimas contidas, mas determinação férrea. Mas o senhor consegue entender que eu não poderia simplesmente deixar uma criança inocente sofrendo dessa forma? Se fosse o senhor na minha posição, se encontrasse uma criança chorando desesperadamente e completamente suja, o que faria? Viraria as costas friamente porque cuidar não está na sua descrição oficial de trabalho? A pergunta atingiu Ricardo como um soco direto no estômago. Ele sabia intimamente que ela estava completamente certa, mas admitir isso em voz alta significaria reconhecer publicamente que havia falhado miseravelmente como pai, que não conhecia suficientemente bem as pessoas que supostamente cuidavam de seu único filho. Isso é uma situação diferente, murmurou ele sem qualquer convicção real. É diferente apenas porque eu sou a faxineira? Carla perguntou baixinho, sua voz carregada de uma dignidade que transcendia qualquer diferença de classe social. Porque eu não tenho diploma universitário pendurado na parede ou formação específica certificada, Sr. Ricardo. Mas cuidar adequadamente de uma criança não precisa necessariamente de diploma nem de cursos caros. Precisa fundamentalmente de amor genuíno, de atenção verdadeira, de estar realmente presente quando necessário. As palavras dela ecoaram no silêncio pesado da cozinha luxuosa, com seus eletrodomésticos importados e bancadas de mármore. Ricardo observou atentamente como Miguel se aconchegava
deitava naturalmente no colo de Carla, completamente relaxado e confiante, e sentiu uma pontada dolorosa de algo que não conseguia identificar imediatamente. Talvez fosse inveja pura, talvez admiração relutante, ou talvez a percepção devastadora de que estava sendo um completo estranho na vida do próprio filho. Você tem filhos próprios? A pergunta saiu da boca de Ricardo sem que ele planejasse fazê-la. Carla fechou os olhos por um momento longo, permitindo que a dor atravessasse seu rosto como uma sombra escura. Eu tinha uma filha, disse ela com a voz baixinha e embargada. Sofia. Ela tem 4 anos agora, mas eu perdi a guarda legal dela há 2 anos atrás. Quando o pai biológico desapareceu completamente, eu fiquei sozinha, sem trabalho fixo, morando num quarto alugado na periferia. O conselho tutelar decidiu oficialmente que eu não tinha condições adequadas de criar uma criança. Ricardo sentiu um nó apertado se formar na garganta. Ele havia automaticamente assumido que Carla era apenas mais uma funcionária, sem grandes responsabilidades ou problemas pessoais complexos. Em 3 anos inteiros, nunca havia sequer tentado conversar com ela, além dos cumprimentos educados de bom dia e boa tarde. Para ele, ela era quase invisível, apenas mais um elemento funcional da casa. E sua filha, onde está ela agora? Ricardo perguntou, sentindo um peso estranho no peito. Foi adotada por uma família em Santos, uma família com boas condições financeiras, muito melhor do que eu jamais poderia oferecer. Carla engoliu seco, lutando bravamente contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu recebo notícias dela uma vez por mês através da assistente social designada. Sofia está bem, feliz, estudando numa escola particular. Era exatamente isso que eu sempre quis para ela, mesmo que não fosse comigo ao lado dela. Miguel escolheu exatamente esse momento carregado de emoção para balbuciar um mamãe baixinho, olhando diretamente para Carla com seus olhinhos azuis cheios de inocência. A palavra atingiu os 2 adultos como um raio devastador, cortando o silêncio pesado da cozinha. Carla imediatamente tentou corrigir a criança com gentileza infinita. Não, Miguel, eu não sou sua mamãe, amor. Sua mamãe está lá no céu, olhando por você, lembra? Disse ela passando delicadamente a mão pelos cabelos molhados do menino. Ricardo desviou o olhar, uma dor familiar atravessando seu peito como uma lâmina afiada. Marina, sua esposa, havia falecido durante o parto complicado de Miguel. O menino nunca conhecera a mãe biológica, e as babás contratadas que se sucederam nunca duravam tempo suficiente para criar vínculos emocionais reais e profundos. Talvez fosse exatamente por isso que Miguel se apegara de forma tão intensa a Carla, que demonstrava naturalmente todo o carinho maternal que ele tanto precisava desesperadamente. Dona Amélia retornou à cozinha nesse momento tenso, interrompendo o clima pesado que havia se instalado. Vinha segurando um papel amassado na mão, mas sua expressão facial estava ainda mais nervosa e evasiva do que quando havia saído. Senhor Ricardo, eu liguei novamente para a agência e descobri que houve um mal-entendido terrível, disse ela rapidamente, as palavras saindo atropeladas. A babá qualificada que eles enviariam só chegaria amanhã pela manhã. Eu pensei equivocadamente que fosse hoje. Então Miguel ficou sozinho e abandonado a manhã toda porque você assumiu algo completamente errado sem verificar? Ricardo perguntou, sua voz carregando uma irritação crescente que ele não conseguia mais disfarçar. Senhor, eu não tinha como saber que a Silvana havia ido embora até chegar aqui às 9 da manhã. Amélia se defendeu desesperadamente. Eu pensei genuinamente que ela ainda estivesse aqui cuidando adequadamente do menino. Silvana foi embora ontem à noite. Ainda durante o fim da tarde, Carla interrompeu baixinho, sem agressividade, mas com firmeza total. Eu a vi saindo quando estava indo para casa depois do trabalho. Ela carregava 2 malas grandes, como se estivesse deixando definitivamente o emprego. Todos na cozinha se viraram para olhar diretamente para ela. Ricardo sentiu a raiva crescendo perigosamente no peito, uma sensação de calor subindo pelo pescoço. Você viu a babá saindo ontem à noite carregando malas e não achou necessário avisar ninguém sobre isso? Ricardo questionou com incredulidade total. Senhor, eu pensei que ela fosse apenas viajar no fim de semana ou algo similar. Carla explicou calmamente. Além disso, nunca tive qualquer abertura ou autorização para conversar diretamente com o senhor sobre essas questões mais delicadas. Nossa relação profissional sempre foi estritamente formal e hierárquica. Era uma verdade incontestável e dolorosa. Ricardo percebeu com clareza cristalina que em 3 anos inteiros jamais havia realmente conversado com Carla. Além dos cumprimentos básicos obrigatórios de educação, ela era eficiente,
pontual, discreta, completamente confiável, mas ele sempre a tratara como se fosse parte da mobília cara da casa, algo que existia apenas para cumprir uma função específica. Dona Amélia, por que você não verificou pessoalmente se a Silvana estava realmente aqui esta manhã, antes de sair para seus compromissos pessoais? Ricardo perguntou à governanta com um tom cada vez mais duro. Eu tinha outros compromissos inadiáveis, senhor. Fui fazer as compras semanais para a casa, como sempre faço religiosamente todas as segundas-feiras de manhã. Ela respondeu, mas sua voz soava claramente evasiva e pouco convincente. Carla balançou a cabeça levemente, mas permaneceu diplomaticamente quieta. Ela sabia perfeitamente que Dona Amélia, na verdade, havia saído para encontrar as amigas no salão de beleza do bairro, como fazia todas as segundas-feiras sem exceção, mas definitivamente não seria ela a expor isso publicamente. Não estava no seu caráter causar problemas desnecessários para outras pessoas, mesmo quando elas não mereciam sua proteção. Miguel começou a bocejar nos braços seguros de Carla, claramente exausto depois de toda a agitação emocional da manhã traumática. Ela automaticamente começou a balançá-lo com movimentos suaves e ritmados, cantarolando baixinho uma canção de ninar que conhecia de cor. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Sua voz doce e melodiosa ecoou pela cozinha luxuosa, criando uma atmosfera de paz no meio de toda aquela tensão. Ricardo observou completamente fascinado como seu filho relaxava de forma absoluta, os olhinhos se fechando gradualmente, até que ele estivesse dormindo profundamente nos braços de Carla. Em poucos minutos, Miguel estava completamente entregue ao sono reparador, sua respiração tranquila e regular. Como você consegue fazer isso com tanta facilidade? Ricardo perguntou sem conseguir disfarçar a admiração na voz. Fazer o quê, senhor? Ele nunca dorme tão facilmente assim com outras pessoas. Geralmente leva horas de tentativas, mesmo com as babás profissionais mais experientes que já contratei. Carla deu de ombros modestamente. Toda criança precisa fundamentalmente se sentir segura para conseguir dormir bem. Quando elas percebem que estamos realmente presentes, que não vamos abandoná-las na primeira dificuldade, elas conseguem relaxar completamente. A simplicidade devastadora da resposta atingiu Ricardo como um soco direto no estômago. Quando havia sido a última vez que ele realmente estivera presente para Miguel? Quando havia cantado para ele, ou simplesmente ficado ali pacientemente até que dormisse? Quando havia oferecido a segurança emocional que uma criança pequena tanto precisa? Senhor Ricardo, Dona Amélia interrompeu, claramente incomodada com a direção íntima que a conversa estava tomando. Acho melhor levarmos o menino para o quarto dele e esperarmos a babá nova chegar amanhã de manhã. Eu posso cuidar dele pelo resto do dia de hoje sem problemas maiores. Você sabe efetivamente como cuidar de crianças pequenas, Amélia? Ricardo perguntou diretamente, percebendo que nunca havia realmente refletido sobre isso antes. A governanta hesitou visivelmente, claramente desconfortável com a pergunta direta. Bem, eu posso aprender rapidamente. É apenas uma questão de organização e método, não é mesmo? Carla mordeu o lábio com força para não fazer qualquer comentário. Cuidar adequadamente de crianças definitivamente não era uma simples questão de organização sistemática. Era fundamentalmente uma questão de amor incondicional, paciência infinita e instinto maternal desenvolvido. Mas não era absolutamente seu lugar corrigir a governanta na frente do patrão. Talvez seja melhor eu levar o Miguel para o quarto agora, disse ela baixinho, ajustando cuidadosamente a posição da criança adormecida. Ele está dormindo muito bem e não quero acordá-lo com movimentos bruscos. Ela começou a se mover lentamente em direção à escada de mármore, mas Ricardo a interrompeu com firmeza. Espere um momento, Carla. Ainda não terminamos nossa conversa importante. Ela se virou, Miguel ainda dormindo profundamente em seus braços protetores. Senhor, quero entender melhor exatamente o que aconteceu aqui hoje e, principalmente, quero saber por que meu filho parece estar tão naturalmente ligado a você dessa forma. Dona Amélia tossiu desconfortavelmente, mexendo-se de um pé para outro. Senhor Ricardo, se me permite dar minha opinião profissional, acho que está dando importância excessiva a essa situação. Crianças pequenas se apegam temporariamente a qualquer pessoa que lhes dê atenção momentânea. Isso não significa absolutamente nada de especial ou permanente. Então por que Miguel nunca reagiu dessa forma tão positiva com nenhuma das babás profissionais que contratei? Ricardo perguntou, olhando diretamente para a governanta com uma intensidade que a deixou visivelmente desconfortável. Ora, senhor, as babás são profissionais treinadas e qualificadas. Elas mantêm uma distância adequada e profissional. Não ficam mimando excessivamente as crianças como ela parou abruptamente, percebendo que
estava entrando em terreno extremamente perigoso. Como o quê, Amélia? Complete seu pensamento até o final. Ricardo insistiu com autoridade. Como pessoas sem formação adequada e sem conhecimento científico fazem, ela terminou relutantemente, lançando um olhar de desaprovação clara para Carla. É exatamente por isso que as babás profissionais são superiores. Elas seguem métodos comprovados em vez de agir por puro instinto amador. Ricardo sentiu algo profundamente incomodá-lo nas palavras preconceituosas de Amélia. Havia ali uma arrogância classista, um desprezo social que ele nunca havia realmente notado ou questionado antes. Carla, você mencionou que já cuidou de outras crianças anteriormente. Onde exatamente? Na comunidade onde eu moro, senhor. Sempre ajudei as vizinhas com os filhos pequenos quando elas precisavam trabalhar ou resolver problemas. E claro, cuidei da minha Sofia com todo o amor do mundo até o dia em que perdi a guarda legal dela. Sua voz falhou ligeiramente no final, a dor ainda crua mesmo depois de 2 anos. Você chegou a estudar algo relacionado a cuidado infantil ou pedagogia? Ricardo perguntou genuinamente curioso. Carla hesitou. Era uma pergunta que sempre a deixava desconfortável porque expunha sonhos que havia sido brutalmente obrigada a abandonar. Eu comecei a cursar pedagogia numa universidade pública, disse ela baixinho, quase sussurrando. Fiz 2 anos completos, mas quando engravidei da Sofia e o pai biológico desapareceu completamente, tive que trancar o curso para trabalhar em tempo integral e conseguir sobreviver. Ricardo ficou em silêncio absoluto, processando lentamente essa informação reveladora. Carla não era simplesmente uma faxineira, sem qualificações como ele havia automaticamente assumido durante todos esses anos. Era uma mulher inteligente que havia sido cruelmente obrigada a abandonar seus sonhos acadêmicos para conseguir sobreviver numa realidade brutal. Por que você nunca mencionou isso antes, Carla? Não achei que minha história pessoal fosse remotamente relevante para meu trabalho aqui na casa, Sr. Ricardo. O senhor me contratou especificamente para fazer limpeza e manutenção, e é exatamente isso que eu faço da melhor forma possível. Mas você claramente tem conhecimento teórico e habilidade prática excepcional com crianças pequenas. Dona Amélia tossiu alto novamente, tentando desesperadamente recuperar algum controle da situação que estava fugindo completamente das suas mãos. Senhor, se me permite, acho que estamos nos desviando perigosamente do problema principal aqui. O fato concreto é que essa moça ultrapassou completamente seus limites profissionais estabelecidos. Por mais bem intencionada que possa ter sido, ela não possuía autorização para dar banho no Miguel dessa forma. E qual seria exatamente a alternativa aceitável, Amélia? Deixar uma criança inocente sofrendo indefinidamente? Ricardo perguntou, sua irritação com a governanta crescendo exponencialmente a cada palavra. A alternativa óbvia era me procurar imediatamente. Eu sou a responsável oficial pela administração da casa na sua ausência, senhor. Mas você não estava aqui quando Carla chegou para trabalhar, e aparentemente também não se preocupou em verificar adequadamente se Miguel estava sendo cuidado antes de sair para seus compromissos pessoais matinais. Amélia empalideceu visivelmente. Era cristalino que Ricardo estava começando a questionar seriamente sua versão manipulada dos fatos. Senhor, eu sempre fui uma funcionária absolutamente dedicada e responsável, ela disse, elevando ligeiramente a voz numa tentativa desesperada de recuperar credibilidade. Em 10 anos inteiros trabalhando lealmente para sua família, nunca houve sequer uma reclamação sobre meu desempenho profissional. E eu reconheço e aprecio completamente isso, Amélia. Mas hoje, houve uma falha grave de responsabilidade, e foi especificamente Carla quem teve que assumir a situação e resolver o problema. Miguel escolheu exatamente esse momento para se mexer levemente nos braços de Carla, murmurando algo incompreensível no sono profundo. Ela automaticamente ajustou sua posição com movimentos precisos e delicados, mantendo-o perfeitamente confortável, e ele imediatamente se acalmou sem sequer abrir os olhos. Ricardo observou esse movimento completamente instintivo e natural dela, percebendo com uma pontada dolorosa que ele mesmo não saberia como segurar o próprio filho de forma tão competente e amorosa. Carla, por favor, leve Miguel para o quarto dele agora. Depois volte aqui porque precisamos conversar muito mais sobre tudo isso. Ela assentiu silenciosamente e subiu as escadas de mármore caminhando com cuidado extra para não acordar a criança.
Sua presença suave e genuinamente cuidadosa era evidente em cada movimento gracioso que fazia. Quando finalmente ficaram sozinhos na cozinha, Ricardo se virou completamente para Dona Amélia. Amélia, agora eu quero a verdade completa e honesta. O que realmente aconteceu aqui hoje de manhã? A governanta se enrijeceu defensivamente. Senhor, eu já expliquei detalhadamente. Houve um mal-entendido lamentável com a agência de babás e eu não tinha como saber que a Silvana havia abandonado o posto. Você disse inicialmente que ligou para a agência esta manhã, mas depois mudou completamente a versão, dizendo que a babá só chegaria amanhã. Qual das duas versões contraditórias é realmente verdadeira? Amélia se mexeu visivelmente desconfortável, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhor, na confusão natural do momento, eu posso ter me expressado de forma inadequada. O fato principal é que tentei resolver a situação da melhor forma possível dentro das circunstâncias. E deixar uma criança pequena completamente sozinha e abandonada faz parte da melhor forma possível de resolver situações? Miguel não estava tecnicamente sozinho, senhor. Eu estava presente na casa, mas você mesmo admitiu que saiu para fazer compras pessoais. Eu saí apenas rapidamente, pensando erroneamente que a Silvana ainda estivesse aqui cumprindo suas obrigações. Ricardo balançou a cabeça com desaprovação crescente. As contradições óbvias na história confusa de Amélia estavam ficando impossíveis de ignorar, e ele estava começando a perceber dolorosamente que talvez nunca tivesse prestado atenção suficiente no que realmente acontecia diariamente em sua própria casa quando ele não estava presente. Carla desceu as escadas poucos minutos depois, tendo colocado Miguel cuidadosamente no berço. Ela havia aproveitado para arrumar rapidamente o quarto bagunçado, que estava com cheiro forte de fralda suja e completamente desorganizado. Ele está dormindo profundamente agora, relatou ela com voz baixa. Deve estar completamente exausto. Crianças pequenas ficam muito cansadas emocionalmente quando passam períodos longos chorando desesperadamente. Carla, sente-se aqui conosco. Ricardo apontou para uma das cadeiras estofadas ao redor da mesa de jantar da cozinha. Quero fazer algumas perguntas importantes para você. Ela se sentou cautelosamente na ponta da cadeira, visivelmente nervosa com toda aquela situação inédita. Dona Amélia permaneceu estrategicamente de pé, os braços cruzados defensivamente, claramente incomodada com os rumos da conversa. Há quanto tempo exato você percebe que Miguel tem dificuldades recorrentes com as babás contratadas? Carla hesitou, olhando rapidamente para Amélia, antes de responder com cuidado. Senhor, eu realmente não acho apropriado ou respeitoso comentar publicamente sobre outros funcionários da casa. Eu estou pedindo especificamente sua opinião pessoal baseada em observação. Como alguém que está presente nesta casa todos os dias úteis, você certamente deve ter percebido padrões ou situações problemáticas. Bem, ela respirou fundo antes de continuar. As babás realmente nunca ficam muito tempo empregadas aqui. Nos últimos 2 anos já foram contratadas pelo menos 8 pessoas diferentes, e Miguel sempre fica visivelmente agitado e infeliz quando elas estão cuidando dele. Agitado especificamente como: ele chora muito mais que o normal, não come adequadamente, não dorme bem, fica claramente estressado. Sempre que posso, quando estou limpando próximo ao quarto dele, eu escuto longos períodos de choro inconsolável. Ricardo sentiu o peito apertar dolorosamente com essa revelação. E você nunca considerou a possibilidade de me contar diretamente sobre essas observações preocupantes, Carla? Senhor Ricardo, eu sou oficialmente apenas a faxineira contratada. Nunca achei que fosse meu lugar profissional interferir ou questionar as decisões sobre babás especializadas. Além disso, ela parou estrategicamente, olhando mais uma vez na direção de Amélia. Além disso, o que exatamente? Continue seu pensamento. Além disso, uma vez eu tentei comentar discretamente com Dona Amélia que Miguel parecia estar sofrendo emocionalmente, e ela me disse categoricamente para não me meter em assuntos que não eram da minha responsabilidade. Amélia explodiu imediatamente. Isso é uma mentira descarada. Eu jamais disse nada parecido com isso. Dona Amélia, foi no mês passado quando a babá Bárbara estava trabalhando aqui. Miguel chorou inconsolavelmente por 3 horas seguidas numa tarde, e eu perguntei respeitosamente se estava tudo bem com ele. A senhora me respondeu que babás profissionais sabem exatamente o que estão fazendo e que eu deveria cuidar exclusivamente da minha própria vida. Ricardo olhou diretamente para Amélia, que estava ficando visivelmente mais nervosa e defensiva a cada segundo. Isso é verdade, Amélia? Senhor, eu posso ter sido ligeiramente direta na minha comunicação, mas é fundamentalmente importante manter as hierarquias organizacionais da casa completamente claras. Não posso permitir que funcionários
Fiquem questionando constantemente uns aos outros sem critério. Mas se uma criança está obviamente sofrendo, isso não deveria ser infinitamente mais importante que qualquer hierarquia administrativa? Amélia não conseguiu responder imediatamente, seu rosto vermelho de constrangimento óbvio e irritação crescente. Ricardo continuou pressionando. Carla, essas babás que não ficam muito tempo empregadas aqui, você tem alguma ideia específica do motivo pelo qual saem? Algumas reclamam abertamente que Miguel é muito difícil de lidar, que chora excessivamente e sem razão. Outras mencionam que não se sentem confortáveis trabalhando neste ambiente. Uma delas chegou a me confessar que se sentia constantemente vigiada e criticada. Vigiada e criticada por quem especificamente? Carla olhou novamente para Amélia, claramente desconfortável com a situação delicada. Senhor, eu realmente prefiro não especificar detalhes. Não quero ser responsável por criar problemas adicionais desnecessários. Você não vai criar problema algum, Carla. Eu quero saber exatamente a verdade sobre o que acontece na minha casa quando não estou presente. Algumas babás comentaram confidencialmente que se sentiam julgadas constantemente por tudo, que qualquer método ou técnica que usavam era imediatamente criticada ou corrigida de forma humilhante. Isso naturalmente criava um ambiente tenso e estressante, e as crianças pequenas são extremamente sensíveis a essas tensões emocionais dos adultos ao redor. Ricardo se virou lentamente para encarar a governanta, que agora estava visivelmente pálida e tremendo ligeiramente. Amélia, é verdade que você criticava constantemente o trabalho das babás a ponto de criar um ambiente hostil e estressante? Senhor, é minha responsabilidade como administradora da casa garantir que os padrões de qualidade sejam rigorosamente mantidos, ela respondeu defensivamente, tentando recuperar alguma autoridade. Se eu noto que algo não está sendo executado corretamente, é meu dever profissional intervir e corrigir. E o que exatamente você considera que não estava sendo feito corretamente? Ricardo insistiu, cruzando os braços e encarando-a diretamente. Ora, pequenas coisas importantes, senhor. A forma inadequada de dar comida, de trocar fraldas de maneira não higiênica, de colocar para dormir fora dos horários estabelecidos. Cada babá chegava aqui com métodos completamente diferentes e desorganizados, e eu precisava garantir consistência e ordem no cuidado do Miguel. Carla balançou a cabeça quase imperceptivelmente, mas manteve-se diplomaticamente quieta. Ela sabia perfeitamente que Amélia era muito mais que apenas orientativa ou organizadora. Era absolutamente controladora e crítica ao extremo, tornando praticamente impossível para qualquer babá desenvolver seus próprios métodos naturais ou se sentir minimamente confiante em seu trabalho diário. A governanta transformava cada pequeno gesto em motivo de crítica destrutiva. Carla, quando você cuidava do Miguel, e eu imagino que isso tenha acontecido outras vezes além de hoje, como exatamente ele reagia ao seu cuidado? Ricardo perguntou, genuinamente curioso sobre a resposta. Senhor, eu só cuidei dele em situações emergenciais como a de hoje, mas quando isso acontecia, ele ficava naturalmente calmo e receptivo. Miguel gosta muito de ouvir histórias simples e músicas suaves. Ele é uma criança fundamentalmente doce e inteligente. Só precisa se sentir verdadeiramente seguro e amado incondicionalmente. E as babás profissionais não conseguiam fazer isso, não é mesmo, Carla? Ricardo observou com uma pontada de tristeza na voz. Eu, sinceramente, acho que muitas delas encaravam o trabalho apenas como uma obrigação profissional a ser cumprida, Sr. Ricardo. Elas executavam mecanicamente as tarefas básicas necessárias como alimentar nos horários, trocar fraldas, colocar para dormir, mas não criavam um vínculo emocional genuíno e profundo. E Miguel, mesmo sendo muito pequeno, sentia claramente essa frieza emocional. Como você tem tanta certeza de que ele sentia essa diferença? Ricardo perguntou, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Porque crianças pequenas são extremamente sensíveis e perceptivas ao que os adultos estão realmente sentindo, senhor. Quando alguém está apenas cumprindo uma obrigação trabalhista sem carinho real ou envolvimento emocional, elas percebem instantaneamente essa falsidade. Por isso ficam inseguras, chorosas, resistentes e difíceis de lidar. Ricardo refletiu profundamente sobre essa explicação simples, mas reveladora. Ele mesmo se encaixava perfeitamente nessa descrição dolorosa. Quantas vezes havia interagido com Miguel apenas por obrigação paterna, com a mente completamente focada nos negócios e problemas da empresa? Seria possível que seu próprio filho não se sentisse genuinamente amado e seguro nem mesmo com ele? O próprio pai biológico? Senhor Ricardo, Dona Amélia interrompeu bruscamente, sua voz tensa
e carregada de desespero mal disfarçado. Acho que estamos dando crédito e importância excessivos às teorias amadoras e não científicas dessa moça. Cuidado infantil profissional é uma ciência exata e comprovada. Há métodos corretos, testados e aprovados academicamente para absolutamente tudo. E mesmo assim, nenhuma dessas profissionais supostamente superiores conseguiu fazer Miguel ficar calmo, feliz e seguro como Carla conseguiu hoje em questão de minutos. Ricardo respondeu secamente, sem conseguir disfarçar a ironia na voz. Foi apenas uma coincidência afortunada, senhor. A criança estava extremamente cansada, e qualquer pessoa poderia ter conseguido o mesmo resultado naquele momento específico. Amélia, você tem filhos próprios? A pergunta direta pegou a governanta completamente de surpresa, deixando-a visivelmente desconfortável. Eu não, senhor. Nunca me casei nem tive a oportunidade de formar uma família própria. Sempre me dediquei integralmente ao trabalho doméstico e administrativo. E você, Carla, mesmo tendo perdido a guarda legal, continua sendo mãe no coração, não é verdade? Eu tive a Sofia, senhor, e mesmo tendo perdido tragicamente a guarda legal dela, continuo sendo mãe em todos os sentidos emocionais. Carla respondeu com voz embargada, mas firme. O instinto maternal e o amor incondicional não desaparecem simplesmente porque um papel oficial diz que você não tem mais direitos. Uma vez mãe, sempre mãe no coração e na alma. A diferença crucial estava ali, clara e absolutamente inegável para qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Amélia, apesar de toda sua eficiência organizacional impecável e anos de experiência administrativa, nunca havia experimentado pessoalmente o vínculo maternal transformador. Carla, por outro lado, havia sido mãe dedicada e carregava consigo toda a intuição natural, sensibilidade emocional e sabedoria prática que essa experiência desenvolvia profundamente na alma de uma mulher. Senhor, Carla disse baixinho, com hesitação visível. Posso fazer uma pergunta pessoal sem ser invasiva? Claro que pode. Fique à vontade. Quando foi a última vez que o senhor passou um tempo de qualidade exclusivamente com Miguel? Sem babás presentes, sem outras pessoas interferindo, sem distrações de trabalho, apenas vocês dois, pai e filho juntos? A pergunta atingiu Ricardo como uma bofetada brutal e inesperada. Ele tentou desesperadamente se lembrar, vasculhando a memória recente, mas não conseguia pensar sequer em uma única ocasião nos últimos 6 meses em que havia ficado completamente sozinho com Miguel por mais de alguns minutos corridos. A realização foi devastadora e humilhante. Eu trabalho muitas horas por dia, tenho responsabilidades empresariais enormes que não podem ser negligenciadas. Ele respondeu defensivamente, tentando justificar o injustificável. Eu sei disso, senhor, e não estou absolutamente julgando suas escolhas ou prioridades, Carla disse com gentileza infinita. Só acho que talvez Miguel sinta profundamente a falta da presença paterna também. Além de tudo mais, o que você quer dizer especificamente com isso? Crianças pequenas precisam fundamentalmente se sentir importantes e priorizadas pelos pais, senhor Ricardo. Mesmo crianças muito pequenas como Miguel conseguem sentir quando são realmente prioridade emocional ou quando são apenas mais uma responsabilidade administrativa para ser delegada a funcionários. Elas percebem a diferença entre amor genuíno e obrigação cumprida. O silêncio pesado que se seguiu foi carregado de tensão e revelações dolorosas. Ricardo sabia intimamente que ela estava completamente certa, mas admitir isso publicamente significava enfrentar o fato brutal de que havia sido um pai ausente e negligente, compensando patologicamente sua falta de presença emocional com dinheiro, funcionários caros e delegação total de responsabilidades. Senhor Ricardo, Dona Amélia disse, tentando desesperadamente retomar algum controle da situação que havia escapado completamente de suas mãos. Acho que já discutimos esse assunto delicado mais que suficientemente para um dia. O importante agora é resolver praticamente a questão da babá nova e esclarecer definitivamente os limites profissionais específicos de cada funcionário da casa. Os limites profissionais, Amélia? Ricardo se virou para ela com uma expressão dura. Você quer dizer que cuidar adequadamente de uma criança em sofrimento óbvio deveria estar além dos limites profissionais humanos de qualquer pessoa decente? Quero dizer que cada funcionário tem responsabilidades específicas claramente definidas em seus contratos. Quando essas responsabilidades se confundem perigosamente, toda a organização eficiente da casa fica comprometida. Já entendi. A organização administrativa da casa é mais importante que o bem-estar emocional e físico do meu filho. É isso mesmo? Não é absolutamente isso que estou dizendo, senhor.
Amélia respondeu, percebendo que estava cavando um buraco cada vez mais fundo para si mesma. Então me explique exatamente o que está tentando dizer, porque não estou conseguindo entender sua lógica. Amélia percebeu tardiamente que estava numa armadilha de sua própria criação. Sua tentativa desesperada de manter controle e autoridade estava, na realidade, expondo publicamente sua total falta de sensibilidade humana e suas prioridades completamente equivocadas em relação ao que realmente importava. Estou dizendo que precisamos urgentemente estabelecer regras organizacionais claras e definitivas para evitar situações confusas como a de hoje, ela respondeu, tentando soar razoável e profissional. A situação de hoje foi alguém demonstrando infinitamente mais cuidado, competência e amor genuíno com meu filho do que qualquer profissional diplomada que eu tenha contratado nos últimos 2 anos, Ricardo disse, sua voz carregada de uma raiva fria e controlada. Se isso representa um problema administrativo para você, Amélia, então talvez precisemos reavaliar fundamentalmente algumas coisas por aqui. A ameaça implícita e clara na fala dele fez a governanta empalidecer visivelmente. Em 10 anos inteiros de trabalho leal e dedicado, ela nunca havia sido questionada dessa forma direta, nunca havia sentido sua posição segura ameaçada ou sua autoridade completamente desafiada publicamente. Senhor Ricardo, peço sinceras desculpas se me expressei inadequadamente ou criei mal-entendidos, ela disse, tentando controlar o desespero crescente na voz. É claro que o bem-estar do Miguel é sempre prioridade absoluta e inquestionável. Eu apenas queria manter a ordem organizacional necessária para o bom funcionamento de tudo. A ordem que você mantém inclui especificamente deixar uma criança sozinha, suja e chorando desesperadamente por horas seguidas? Isso foi um mal-entendido isolado e lamentável, senhor. Não foi um mal-entendido, Amélia. Foi negligência grave e irresponsável. E se Carla não estivesse aqui hoje, Miguel teria sofrido ainda muito mais tempo desnecessariamente. Carla se mexeu desconfortavelmente na cadeira, claramente não querendo ser o centro de uma discussão que poderia resultar na demissão da governanta. Ela não tinha personalidade para desejar o mal de outras pessoas, mesmo quando elas não mereciam sua generosidade ou proteção. Senhor Ricardo, ela disse baixinho, tentando amenizar a tensão. Talvez possamos resolver essa situação toda de forma mais harmoniosa e construtiva. Dona Amélia sempre foi uma funcionária muito dedicada durante todos esses anos, e hoje foi apenas um dia atípico e complicado para todos nós. Ricardo olhou para Carla com surpresa genuína e admiração involuntária. Mesmo depois de ter sido tratada com desprezo classista e preconceito óbvio, mesmo após ter sido desrespeitada e diminuída publicamente, ela ainda estava tentando diplomaticamente proteger a colega de trabalho e amenizar o conflito. Carla, você não precisa defender ninguém aqui, ele disse com firmeza. Quero apenas entender completamente o que realmente acontece nesta casa no dia a dia, quando não estou presente para supervisionar. Senhor, o que acontece é que todos nós funcionários fazemos o melhor que conseguimos dentro de nossas limitações e circunstâncias. Às vezes erramos por falta de informação ou comunicação. Às vezes acertamos por intuição ou sorte. O importante é sempre aprendermos com nossos erros e tentarmos melhorar continuamente. A sabedoria simples e a maturidade emocional impressionante de Carla contrastavam drasticamente com a defensividade orgulhosa e o desespero mal disfarçado de Amélia. Ricardo estava começando a perceber claramente que havia julgado completamente mal suas funcionárias durante todos esses anos, assumindo automaticamente que educação formal superior e tempo de casa eram os únicos indicadores confiáveis de competência real e qualidade de caráter. Um choro baixinho e suave veio do quarto de Miguel no andar superior, interrompendo abruptamente a conversa tensa e carregada. Todos na cozinha olharam instintivamente para o teto, e Carla automaticamente se levantou da cadeira. Posso ir verificar se ele está bem e precisa de alguma coisa? Ricardo assentiu em silêncio, e ela subiu as escadas rapidamente, mas sem fazer barulho. Em poucos segundos milagrosos, o choro parou completamente, substituído por balbucios alegres e contentes que desceram pelas escadas como música. Como diabos ela consegue fazer isso com tanta facilidade? Ricardo murmurou, mais para si mesmo do que para Amélia, genuinamente impressionado com a transformação instantânea. Senhor, não se deixe impressionar facilmente por truques baratos e manipulações emocionais, Amélia disse desesperadamente, tentando recuperar alguma influência sobre a situação. Qualquer pessoa consegue acalmar uma criança por alguns minutos, usando métodos inadequados. O importante é a consistência profissional a longo prazo,
não resultados momentâneos. Qualquer pessoa consegue fazer isso? Então por que nenhuma das babás profissionais e diplomadas que paguei fortunas consegue resultados sequer parecidos? Porque elas seguem métodos científicos comprovados e testados, senhor. Não fazem simplesmente qualquer coisa que a criança quer na hora. Elas têm disciplina educacional e não cedem a caprichos infantis. E você considera que deixar uma criança pequena chorar desesperadamente por horas seguidas faz parte desses métodos científicos revolucionários? Amélia não conseguiu responder coerentemente. Estava ficando cristalino que cada argumento que tentava apresentar apenas cavava mais profundamente sua situação insustentável e expunha ainda mais claramente suas limitações e preconceitos. Carla desceu as escadas alguns minutos depois carregando Miguel, que estava sorrindo radiante e balbuciando contentemente. A criança olhou diretamente para o pai e estendeu os bracinhos pequenos, surpreendendo absolutamente todos os adultos presentes. Papá, Miguel disse claramente, suas primeiras palavras dirigidas diretamente ao pai com alegria genuína. Ricardo sentiu lágrimas involuntárias subirem aos olhos, emoção pura atravessando seu peito como uma onda quente. Seu filho havia dito papá de forma espontânea e carinhosa, e ele quase havia perdido completamente esse momento precioso por estar discutindo protocolos administrativos e hierarquias organizacionais insignificantes. Oi, meu filho lindo, ele disse com voz embargada, pegando Miguel cuidadosamente nos braços. A criança se aninhou naturalmente contra o peito do pai, ainda segurando firmemente um dedinho de Carla, como se quisesse manter fisicamente a conexão com ambas as pessoas que naquele momento representavam segurança total e amor incondicional para ele. Era como se Miguel estivesse instintivamente tentando unir as duas pessoas que naquele momento histórico representavam tudo de bom e seguro em seu mundo pequeno mais significativo. Ele está com fome, Carla observou com naturalidade. Já passou bastante da hora normal do almoço dele, e crianças pequenas ficam irritadas quando os horários de alimentação são alterados drasticamente. Você conhece os horários detalhados das refeições dele? Ricardo perguntou, impressionado com o nível de atenção dela. Senhor, quando estou limpando a casa, sempre ouço quando ele comeu ou quando está chorando de fome. Depois de 3 anos trabalhando aqui diariamente, acabei aprendendo naturalmente toda a rotina dele, mesmo sem ter essa responsabilidade oficial. E onde está a comida apropriada para ele? Ricardo perguntou, olhando ao redor da cozinha. Dona Amélia se mexeu visivelmente desconfortável, percebendo que estava prestes a ser exposta em mais uma negligência grave. Senhor, a papinha nutritiva acabou ontem à noite e ainda não consegui ir ao mercado para repor o estoque. Como assim acabou? Miguel precisa se alimentar adequadamente e isso é fundamental. Eu ia comprar hoje cedo pela manhã, mas com toda a confusão e os problemas que surgiram... Que confusão, Amélia? Você disse claramente que só descobriu sobre a saída da Silvana quando chegou às 9 da manhã e também disse que saiu para fazer compras matinais. Como não teve tempo para comprar comida essencial para uma criança, a governanta percebeu que suas versões contraditórias e mentirosas estavam se acumulando perigosamente, criando um cenário cada vez mais insustentável e indefensável. Eu talvez tenha me organizado muito mal hoje, admitiu relutantemente. Carla pigarreou baixinho e discretamente. Senhor Ricardo, eu trouxe um pouco de papinha caseira hoje, como sempre faço. Preparo regularmente para os filhos pequenos das vizinhas e sempre trago um potinho extra caso Miguel precise por qualquer emergência como a de hoje. Você trouxe comida caseira para ele? Ricardo perguntou surpreso e tocado. É apenas uma papinha simples de legumes frescos com frango desfiado, senhor. Nada muito elaborado ou sofisticado, mas é nutritiva, saborosa e completamente caseira, sem conservantes ou produtos químicos artificiais. Ricardo olhou para Carla com uma expressão que misturava gratidão profunda e vergonha pessoal. Ela não apenas havia cuidado do banho emergencial e conseguido acalmar Miguel instantaneamente, mas também havia pensado antecipadamente em trazer alimentação adequada caso ele precisasse. Enquanto isso, a governanta oficial e bem paga da casa havia negligentemente deixado acabar a comida da criança sem se preocupar em repor. Onde está essa papinha que você trouxe? Na minha bolsa pessoal, senhor. Está guardada em um recipiente térmico especial, ainda fresquinha e na temperatura ideal. Amélia, você sabia que Carla fazia isso regularmente? A governanta balançou a cabeça, claramente constrangida e exposta. Não, senhor. Ela nunca me mencionou essa iniciativa pessoal. Por que nunca mencionei? Carla disse baixinho, sem qualquer tom de acusação ou ressentimento. Porque nunca ninguém perguntou
ou demonstrou interesse. Eu apenas queria ter a certeza de que Miguel não passaria fome se alguma situação inesperada acontecesse, exatamente como aconteceu hoje. Como hoje exatamente aconteceu, Ricardo repetiu, sentindo uma mistura devastadora de gratidão imensa e vergonha profunda. Gratidão por ter alguém tão genuinamente cuidadosa velando discretamente por seu filho, e vergonha terrível por ter sido necessário que a faxineira assumisse responsabilidades que deveriam naturalmente ser de outros funcionários mais bem pagos, ou dele próprio como pai. Carla, esquente a papinha, por favor. Quero ver meu filho comendo adequadamente, Ricardo disse, ainda segurando Miguel que balbuciava contente no colo do pai. Ela assentiu e se dirigiu ao fogão, retirando cuidadosamente um pequeno pote térmico de sua bolsa simples e desgastada. Enquanto aquecia a comida com movimentos precisos, cantarolava baixinho, e Miguel imediatamente reagiu com alegria, claramente reconhecendo aquela rotina familiar e acolhedora. Ele já comeu essa papinha antes? Ricardo perguntou, observando a reação positiva e imediata do filho. Algumas vezes, senhor, quando as babás saíam mais cedo sem avisar, ou quando ele estava muito agitado e recusando a comida delas. Sempre fazia apenas quando realmente era necessário e urgente. E você nunca achou importante me contar isso, Carla? Senhor, eu não queria parecer que estava interferindo no trabalho das outras funcionárias ou criticando as babás contratadas. Só agia quando a situação realmente exigia intervenção imediata. Ricardo observou fascinado a cena que se desenrolava diante dele. Carla testando cuidadosamente a temperatura da papinha no dorso da própria mão, preparando uma colherinha pequena e adequada, organizando tudo com movimentos absolutamente precisos e naturais. Era completamente evidente que ela havia realizado esse ritual centenas de vezes, sempre com o mesmo carinho e atenção meticulosa. Quantas vezes você realmente já alimentou meu filho, Carla? Seja honesta comigo. Ela hesitou visivelmente, claramente desconfortável com a pergunta direta que poderia gerar problemas. Senhor, eu realmente não quero criar conflitos desnecessários para ninguém aqui. Quantas vezes, Carla? Eu preciso saber a verdade completa. Talvez umas 15 ou 20 vezes nos últimos 8 meses, sempre em situações verdadeiramente emergenciais. Emergenciais como o que especificamente? Quando as babás chegavam muito atrasadas sem justificativa, ou quando saíam mais cedo sem avisar adequadamente, ou quando Miguel estava extremamente agitado e se recusava terminantemente a comer com elas. Nesses momentos ele aceitava naturalmente a alimentação comigo. Ricardo sentiu uma mistura explosiva de raiva e vergonha crescendo no peito. Como havia permitido que essa situação chegasse a esse ponto absurdo? Como não havia percebido que seu filho estava sendo sistematicamente negligenciado por pessoas que ele pagava especificamente e generosamente para cuidar dele? E Dona Amélia sabia dessas situações? Carla olhou rapidamente para a governanta que estava cada vez mais pálida e nervosa. Algumas vezes ela ficou sabendo, outras não. Amélia, Ricardo se virou bruscamente para a governanta. É verdade isso, senhor? Houve algumas ocasiões específicas em que eu permiti que ela auxiliasse quando a situação estava particularmente complicada. A governanta admitiu relutantemente, percebendo que não podia mais negar o óbvio. Então você sabia perfeitamente que as babás não estavam fazendo um trabalho adequado, e mesmo assim nunca me informou? Não é exatamente que não estavam fazendo bom trabalho, senhor. É que algumas situações pontuais são naturalmente mais complicadas de gerenciar. Que situações, Amélia? Me dê exemplos concretos. Amélia olhou desesperadamente para Carla, que mantinha o foco completamente na preparação da papinha, claramente não querendo ser colocada no centro de mais uma discussão explosiva. Senhor, algumas babás tinham métodos mais rígidos e disciplinados. Elas seguiam horários muito fixos de alimentação, e se Miguel não quisesse comer exatamente na hora estabelecida, simplesmente esperavam até a próxima refeição programada. E você considerava isso metodologia adequada e profissional? Eu pensava que era disciplina organizacional necessária, senhor. Disciplina é deixar uma criança de 1 ano e meio com fome por horas? Não, senhor. Mas, Amélia tentou se explicar, mas foi interrompida por Carla que se aproximava com a papinha perfeitamente aquecida. Uma criança dessa idade não tem capacidade cognitiva para entender disciplina de horários rígidos, Carla disse gentilmente, mas com firmeza. Ela entende fome, sede, sono, desconforto, e precisa que os adultos respondam adequadamente a essas necessidades básicas quando elas surgem, não quando um relógio determina.
Está na temperatura certa, senhor. Carla anunciou. Posso alimentar o Miguel? Não, Ricardo disse firmemente, surpreendendo a todos. Eu vou alimentar meu próprio filho. A declaração chocou inclusive o próprio Ricardo. Quando havia sido a última vez que ele pessoalmente havia alimentado Miguel, dado banho ou colocado para dormir? Quando havia assumido qualquer responsabilidade paterna direta? Senhor, tem certeza? Carla perguntou gentilmente. Às vezes pode ser um pouco complicado no início, especialmente se a criança não está acostumada. Eu preciso aprender, Carla. Me ensine como fazer corretamente. A simplicidade humilde do pedido tocou profundamente o coração da jovem mulher. Ali estava um homem poderoso, bem-sucedido e rico, pedindo humildemente para aprender a cuidar do próprio filho. Claro, senhor. Vamos sentar ali na mesa. É mais confortável e estável para ambos. Eles se acomodaram cuidadosamente. Ricardo segurando Miguel no colo com certa inexperiência. Carla ao lado com a papinha morna e a colher adequada. Primeiro, o senhor precisa deixar ele completamente confortável e relaxado. Miguel gosta de ver a comida primeiro, de sentir o cheiro, de tocar se quiser explorar. Ricardo ofereceu cautelosamente a colherinha com um pouco de papinha para Miguel cheirar e investigar. A criança imediatamente abriu a boquinha pequena, ansiosa e confiante. Agora devagar e com paciência, senhor. Se ele fechar a boca por qualquer motivo, não force absolutamente nada. Apenas espere pacientemente ele abrir de novo quando estiver pronto. Como você aprendeu todos esses detalhes práticos? Com a Sofia, senhor. E depois observando e ajudando com as crianças da vizinhança. Cada criança é única e diferente, mas todas precisam fundamentalmente se sentir seguras e amadas durante a alimentação. É um momento de conexão e carinho, não apenas de nutrição. Miguel comeu com apetite evidente, balbuciando contente entre uma colherada e outra. Ricardo observou atentamente cada reação do filho, cada expressão facial, cada som pequeno que fazia. Era como se estivesse descobrindo uma pessoa completamente nova e fascinante. Alguém que havia estado ali o tempo todo esperando para ser verdadeiramente conhecido e amado. Ele é uma criança naturalmente alegre, Ricardo comentou com surpresa genuína, observando como Miguel sorria entre as colheradas. Muito alegre e inteligente, senhor. Miguel é doce, curioso, carinhoso. Ele só precisava se sentir genuinamente amado e seguro com os adultos ao redor dele. E ele não se sentia assim antes com as babás? Carla escolheu as palavras cuidadosamente. Senhor, eu sinceramente acredito que Miguel sentia que era mais uma obrigação trabalhista do que uma alegria para a maioria das pessoas ao redor dele. Crianças pequenas percebem instintivamente quando os adultos estão apenas cumprindo deveres profissionais versus quando há carinho genuíno envolvido. E comigo? Como ele se sente em relação a mim? A pergunta estava carregada de vulnerabilidade e insegurança paternal. Carla percebeu que Ricardo estava genuinamente preocupado e receoso com a resposta honesta. Senhor Ricardo, Miguel ama o pai incondicionalmente. Sempre que o senhor chega em casa, mesmo rapidamente, o rostinho dele se ilumina completamente. Ele fica na janela do quarto, esperando ansiosamente ouvir o som do carro. O problema é que o tempo que vocês passam juntos geralmente é muito corrido, muito tenso e preocupado. Tenso como assim? O senhor sempre parece mentalmente preocupado, com pressa, com a cabeça claramente em outros lugares. Miguel sente essa energia agitada e gostaria de brincar, de conversar, de interagir, mas o senhor frequentemente parece estar em outro mundo. Ricardo parou com a colher no ar, processando dolorosamente as palavras de Carla. Era uma verdade brutal e incontestável. Mesmo nos poucos momentos que passava com Miguel, sua mente estava invariavelmente nos negócios, problemas da empresa, próximas reuniões importantes. Eu não sabia que ele percebia isso tão claramente. As crianças percebem absolutamente tudo, senhor. Elas são como pequenas esponjas emocionais. Absorvem todas as energias e sentimentos dos adultos ao redor. Miguel gargalhou nesse momento, batendo palminhas na bandeja e sujando ligeiramente a mão do pai com papinha. Em vez de se irritar com a bagunça, Ricardo sorriu genuinamente, tocado pelo gesto espontâneo de alegria e carinho do filho. Ele nunca havia feito isso antes comigo, Ricardo murmurou emocionado. Porque nunca houve um momento verdadeiramente calmo e presente como este? Carla observou. Miguel está sentindo que tem toda a atenção e presença emocional do pai agora. Está percebendo que é realmente prioridade neste momento. Carla, posso perguntar algo pessoal sobre sua história? Claro, senhor. Como exatamente você perdeu a guarda da Sofia? Quero dizer, é óbvio que você sabe cuidar de crianças infinitamente melhor que qualquer pessoa que já passou por esta casa. Carla fechou os olhos por um momento, a dor ainda viva e pulsante, mesmo depois de 2 anos. Quando o pai da Sofia desapareceu completamente,
Eu fiquei sem trabalho fixo e estava no 5º mês de gravidez. Nenhum empregador quis me contratar nessa condição. Depois que ela nasceu, eu fazia trabalhos diversos de limpeza, babá, qualquer coisa para conseguir sobreviver financeiramente. Morávamos num quarto alugado pequeno na periferia, mas era limpo, organizado, e Sofia era extremamente bem cuidada, alimentada adequadamente e amada incondicionalmente. Mas para o conselho tutelar isso não foi suficiente. Uma vizinha invejosa fez uma denúncia falsa, dizendo que eu deixava Sofia sozinha para trabalhar. Não era verdade. Eu sempre a levava comigo nos trabalhos ou deixava com Dona Maria, uma senhora da vizinhança que cuidava de várias crianças. Mas quando os assistentes sociais foram investigar, viram as condições humildes onde morávamos e decidiram que eu não tinha estrutura adequada para criar uma criança. Eles não consideraram o amor e dedicação que você oferecia. Amor não paga aluguel, Sr. Ricardo. Amor não garante escola particular, plano de saúde, oportunidades futuras. Pelo menos foi isso que me disseram durante todo o processo legal. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Ali estava uma mulher que claramente amava e sabia cuidar magistralmente de crianças, mas havia perdido a própria filha por não ter dinheiro suficiente, enquanto ele pagava fortunas para babás que nem sequer conseguiam fazer seu filho sorrir. E você aceita pacificamente essa decisão judicial? Eu sou obrigada a aceitar, senhor. Sofia está com uma família maravilhosa em Santos. Eles enviam fotos mensais através da assistente social responsável. Ela está crescendo bem, estudando, feliz, com todas as oportunidades que eu nunca poderia proporcionar. Era exatamente isso que eu sempre quis para ela, mesmo que não fosse ao meu lado. Mas você continua sendo a mãe biológica dela. Biologicamente sim, legalmente não. E talvez seja realmente melhor assim. Eles podem dar a ela absolutamente tudo o que eu jamais conseguiria oferecer, exceto uma coisa. O quê? O amor incondicional de uma mãe verdadeira. Carla sorriu tristemente. Mas o amor eu envio mesmo à distância, senhor. Toda noite antes de dormir, penso nela, mando energia positiva, agradeço por ela estar bem e feliz. É o que posso fazer. Miguel, que havia terminado de comer completamente, estendeu sua mãozinha suja para o rosto de Carla, como se quisesse consolá-la instintivamente. Ela sorriu através das lágrimas, limpando delicadamente os dedinhos pequenos com um guardanapo. E é por isso que você se dedica tanto ao Miguel? Ricardo perguntou baixinho. Não exclusivamente por isso, senhor. Miguel é uma criança especial, carinhosa, que merece todo o amor e atenção do mundo. Mas sim, admito que cuidar dele ameniza significativamente a saudade da Sofia. É como se pudesse exercer um pouco da maternidade que me foi tirada. Amélia. Ricardo se virou subitamente para a governanta, que havia permanecido silenciosa durante toda a conversa íntima. Você conhecia essa história pessoal da Carla? Não, senhor. Nunca conversamos sobre assuntos pessoais ou privados. Por que não? Porque não considerei necessário. Questões pessoais dos funcionários não costumam interferir no trabalho que executam. Não interferem? Ricardo olhou para ela com incredulidade total. Amélia, conhecer as pessoas que trabalham na nossa casa, entender suas motivações, suas qualidades pessoais, é absolutamente fundamental. Como você pode administrar e gerenciar pessoas que não conhece? Senhor, eu sempre me concentrei na eficiência organizacional e na produtividade. Amélia respondeu defensivamente. E exatamente onde essa filosofia nos levou? A uma casa onde meu filho é sistematicamente negligenciado, onde alguém com conhecimento e dedicação excepcionais é completamente subutilizada, onde problemas graves são escondidos, em vez de serem resolvidos adequadamente. Dona Amélia percebeu que sua filosofia de gestão estava sendo fundamentalmente questionada, e ela não tinha argumentos sólidos para se defender adequadamente. Senhor Ricardo, Carla interrompeu diplomaticamente. Talvez possamos focar no que é melhor para Miguel daqui para frente, em vez de ficar revivendo o que já passou e não pode ser mudado. Você tem razão absoluta. E o que você acha que seria ideal para Miguel? Senhor, isso realmente não cabe a mim decidir ou opinar. Sou apenas uma funcionária contratada. Carla, pare com essa modéstia excessiva. Você claramente se importa profundamente com Miguel e entende melhor do que ninguém do que ele precisa. Quero sua opinião honesta e completa. Ela respirou fundo, organizando cuidadosamente os pensamentos. Miguel precisa fundamentalmente de consistência emocional, senhor. Ele precisa de pessoas que realmente se importem com ele como pessoa, não apenas que cumpram tarefas mecânicas. Precisa se sentir seguro, amado, valorizado, importante e principalmente precisa do pai presente, não apenas do pai provedor financeiro. E em termos práticos e organizacionais,
Em termos práticos, talvez seja melhor ter menos pessoas diferentes cuidando dele, mas pessoas que realmente criem vínculos emocionais duradouros, em vez de babás que ficam pouco tempo e são substituídas constantemente, talvez uma pessoa fixa que aprenda a conhecê-lo profundamente, que se importe genuinamente. Você estaria disposta a ser essa pessoa fixa? A pergunta surpreendeu Carla completamente. Ela olhou para Ricardo, depois para Dona Amélia, depois de volta para ele, processando a implicação. Senhor, eu não tenho formação oficial específica para ser babá profissional. Você tem algo infinitamente mais importante e valioso. Você tem coração, intuição maternal natural e conhece Miguel melhor que qualquer pessoa que eu já contratei. Mas eu sou oficialmente a faxineira da casa. Você pode ser qualquer coisa que eu decidir que você seja na minha casa. A questão é, você aceitaria cuidar oficialmente do Miguel como responsabilidade principal? Carla sentiu lágrimas de emoção subirem aos olhos. Era como se alguém estivesse oferecendo a ela a chance de ser mãe novamente, mesmo que não da própria filha biológica. Senhor Ricardo, eu cuidaria do Miguel com todo o amor e dedicação do mundo, toda a minha energia e conhecimento. Mas e se não der certo? E se eu me apegar emocionalmente demais e depois sofrer de novo? E se eu perder ele também, como perdi a Sofia? A vulnerabilidade total na voz de Carla tocou profundamente Ricardo. Ela não estava apenas considerando um emprego, estava considerando abrir novamente seu coração ferido para amar uma criança que poderia ser tirada dela. Carla, se você aceitar esta proposta, não será apenas como babá profissional, será como alguém verdadeiramente da família. Miguel já te ama, isso é completamente evidente, e eu estou percebendo que você pode me ensinar muito sobre como ser um pai melhor e mais presente. Dona Amélia tossiu alto interrompendo. Senhor Ricardo, se me permite, acho que está tomando uma decisão muito impulsiva e precipitada. Contratar funcionários requer mais reflexão, verificação de referências, análise de qualificações técnicas. Amélia, em 3 anos observando Carla trabalhar diariamente nesta casa, você tem alguma reclamação sobre seu caráter, sua dedicação, sua honestidade absoluta? Bem, não, admitiu relutantemente. E você tem alguma dúvida sobre sua capacidade excepcional de cuidar de Miguel depois do que presenciou hoje? Não, mas isso não significa automaticamente. Então qual é exatamente sua objeção real? Amélia percebeu que estava numa posição extremamente delicada. Suas objeções eram baseadas em preconceito de classe e ciúmes profissionais, não em argumentos racionais válidos. Senhor, é apenas que mudar a estrutura da casa tão drasticamente pode criar complicações organizacionais. A estrutura da casa já mudou fundamentalmente hoje, Amélia. Me mostrou que a estrutura que tínhamos claramente não estava funcionando adequadamente. Ricardo se virou de volta para Carla, que ainda segurava Miguel, agora sonolento depois da refeição satisfatória. Carla, você não precisa responder imediatamente. Pense com calma, mas saiba que se aceitar, teria total autonomia para cuidar do Miguel da forma que considerar melhor, sem interferências desnecessárias, sem críticas destrutivas, sem pressões. E meu trabalho atual de limpeza, contrataríamos outra pessoa especificamente para isso. Seu trabalho seria exclusivamente cuidar do Miguel com carinho e competência, e o salário seria equivalente ao de uma babá profissional experiente. Na verdade, seria superior, porque você estaria assumindo uma responsabilidade muito maior e mais importante. Carla balançou Miguel gentilmente, que estava quase dormindo novamente depois da alimentação. A criança se aninhou contra ela, completamente relaxado e confiante. Posso ter alguns dias para refletir adequadamente? Claro, mas enquanto pensa, gostaria que ficasse aqui hoje cuidando dele para sentir como seria e para eu observar como tudo funcionaria. E a babá nova que deveria chegar amanhã? Vou cancelar imediatamente, pelo menos até você tomar sua decisão final. Dona Amélia se mexeu desconfortavelmente. Senhor Ricardo, e se ela decidir não aceitar a proposta? Ficaremos sem ninguém qualificado para cuidar do Miguel. Amélia, se ela não aceitar, continuaremos procurando alguém verdadeiramente adequado, mas não vou mais aceitar qualquer pessoa apenas porque tem diploma bonito ou referências no papel. Quero alguém que realmente se importe com meu filho como pessoa. E como o senhor determinará isso? Da mesma forma que determinei hoje com Carla, observando como Miguel reage, como a pessoa o trata, se há carinho genuíno ou apenas cumprimento mecânico de obrigações. Miguel murmurou algo no sono, e Carla automaticamente começou a balançá-lo mais suavemente, ajustando a posição para que ficasse mais confortável. O movimento era tão natural, tão instintivo,
que nem ela mesma percebeu. Vou levar ele para o quarto, disse baixinho. Eu vou junto, Ricardo se levantou. Quero aprender como você o coloca para dormir também. Eles subiram juntos, deixando Dona Amélia sozinha na cozinha. A governanta ficou parada ali por vários minutos, processando tudo o que havia acontecido. Em algumas horas, toda a dinâmica da casa havia mudado radicalmente, e ela se sentia completamente perdida e insegura sobre seu futuro. No quarto de Miguel, Carla mostrou pacientemente a Ricardo como trocar a fralda adequadamente, como vestir o pijaminha sem acordar a criança, como ajustar a temperatura e iluminação do ambiente. Ele gosta de dormir com um pouco de luz natural, explicou, ajustando a persiana. Escuridão total deixa ele agitado e inseguro. Como você descobriu isso? Observando cuidadosamente, senhor. Durante esses 3 anos, sempre que estava limpando próximo ao quarto dele, notei que dormia melhor e mais tranquilo quando havia uma fresta pequena de luz. E as babás sabiam dessa preferência dele? Algumas eu mencionei quando perguntavam. Outras nunca demonstraram interesse em aprender os gostos pessoais dele. Ricardo observou como ela organizava metodicamente o quarto, ajeitando brinquedos, verificando se tudo estava em ordem para quando Miguel acordasse. Cada movimento demonstrava conhecimento íntimo e amor genuíno pelas necessidades da criança. Carla, posso perguntar mais uma coisa? Claro, senhor. Se você aceitar cuidar do Miguel, como seria sua rotina ideal com ele? Ela parou de arrumar os brinquedos e refletiu cuidadosamente. Bem, senhor, acho que Miguel precisa de rotina estruturada, mas não excessivamente rígida. Ele precisa saber o que esperar, mas também ter flexibilidade para ser criança e explorar. Como assim especificamente? Por exemplo, horários de refeição sim, mas se ele não estiver com fome exatamente no horário marcado, esperar pacientemente um pouco. Hora do banho estabelecida, mas se estiver brincando feliz, deixar ele aproveitar mais alguns minutos, e atividades educativas adequadas. Miguel é muito inteligente, senhor. Gosta de música, histórias, brincar com água, precisa de estímulos, mas também de tempo para simplesmente ser criança, explorar, se sujar um pouco. As babás deixavam ele se sujar e explorar? Não muito. A maioria era excessivamente preocupada em mantê-lo sempre impecável e arrumado. Mas crianças aprendem se sujando, explorando, tocando em tudo, experimentando texturas. E quanto à educação formal? Miguel ainda é pequeno demais para a educação formal tradicional, mas já pode aprender enormemente brincando. Cores, formas, sons, texturas, coordenação motora. Tudo pode ser aprendizado numa idade assim, desde que seja divertido e estimulante. Ricardo estava genuinamente impressionado com a profundidade e maturidade das reflexões de Carla sobre desenvolvimento infantil. Era evidente que havia pensado extensivamente sobre isso, provavelmente aplicando na prática tudo o que havia aprendido teoricamente no curso de pedagogia interrompido. Você gostaria de voltar a estudar, terminar a faculdade? Sonho com isso todos os dias, senhor, mas não tenho condições financeiras nem tempo disponível. E se isso fizesse parte do nosso acordo? Se eu pagasse seus estudos para você se qualificar ainda mais para cuidar do Miguel da melhor forma possível? Carla olhou para ele com surpresa total e emoção transbordante. Senhor Ricardo, isso seria generosidade excessiva. Eu nem saberia como agradecer adequadamente. Não é generosidade, Carla. É investimento inteligente. Quanto melhor formada você estiver, melhor será para Miguel. E quem sabe um dia você pode até abrir uma escolinha para outras crianças também. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas de gratidão e esperança. Era como se todos os seus sonhos interrompidos e abandonados estivessem sendo oferecidos de volta numa bandeja dourada. Senhor Ricardo, o senhor não faz ideia do que isso significaria para a minha vida. Significa que você terá a chance de ser mãe novamente, mesmo que não biologicamente. E Miguel terá finalmente a mãe amorosa que tanto merece e precisa. Miguel escolheu esse momento mágico para murmurar claramente. Mamãe Carla. Ambos os adultos ficaram em silêncio absoluto, profundamente emocionados. A criança havia feito a conexão sozinha, reconhecendo Carla naturalmente como uma figura materna. Ele me chamou de mamãe. Carla sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. Está certo em fazer isso. Ricardo disse também emocionado. A partir de hoje, você é oficialmente a mãe dele. Dona Amélia apareceu na porta nesse momento, vindo avisar sobre algo, mas parou ao presenciar a cena tocante. Ricardo e Carla chorando de emoção pura, Miguel dormindo tranquilo, uma atmosfera de família verdadeira que ela nunca havia presenciado naquela casa em 10 anos. Desculpem interromper, disse baixinho.
mas vim avisar que o jantar está sendo preparado. Obrigado, Amélia, Ricardo disse limpando os olhos discretamente. Carla aceitou nossa proposta. Que maravilha, Amélia disse, e pela primeira vez, soou genuinamente feliz com a notícia. Miguel vai ser muito bem cuidado. Dona Amélia, Carla disse carinhosamente. Espero que possamos trabalhar harmoniosamente juntas daqui para frente. Eu também espero isso sinceramente. E gostaria de aprender algumas coisas sobre crianças com você, se não se importarem em ensinar. Claro que não me importo. Será ótimo ter uma casa onde todos colaboram genuinamente pelo bem-estar do Miguel. Ricardo observou a interação positiva entre as duas mulheres e sentiu uma paz profunda que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez desde a perda trágica da esposa, sentia que sua casa seria realmente um lar amoroso e acolhedor. Bem, disse ele, colocando Miguel cuidadosamente no berço. Acho que temos muito que planejar e organizar. Carla, quando você pode começar oficialmente? Quando o senhor determinar, senhor Ricardo. A partir de amanhã, então. E hoje você fica para jantar conosco para começarmos a estabelecer as novas rotinas e conhecer melhor uns aos outros. Senhor, preciso avisar em casa que vou chegar tarde. Claro, ligue para quem precisar. E Amélia, cancele definitivamente a babá que chegaria amanhã. Já cancelei, senhor. Liguei assim que percebi que a Carla havia aceito nossa proposta. Perfeito. Então estamos oficialmente começando uma nova fase em nossas vidas. Miguel bateu palmas fracas no sono, como se entendesse que algo maravilhoso havia acontecido, fazendo todos sorrirem através das lágrimas. Senhor Ricardo, Carla disse, posso sugerir uma coisa especial? Sempre. Que tal jantarmos todos juntos hoje? O senhor e eu, Dona Amélia e Miguel como uma família verdadeira. Você considera a Amélia parte da família também? Claro, senhor. Ela cuida desta casa há 10 anos. Conhece vocês há muito tempo. É parte importante e valiosa desta família. Amélia ficou visivelmente emocionada com o reconhecimento caloroso. Durante todos esses anos, sempre se sentira mais como funcionária do que como parte da família. Seria uma honra imensa jantar com vocês como família, disse ela. Então está decidido definitivamente, Ricardo declarou com alegria. Nosso primeiro jantar como família nova e unida. Miguel bateu na lateral do berço como se aprovasse entusiasmadamente a decisão, fazendo todos rirem com carinho. Enquanto desciam as escadas, Ricardo refletiu sobre como um único dia havia mudado absolutamente tudo em suas vidas. Pela manhã, era um pai ausente e negligente, com um filho sendo cuidado inadequadamente por funcionários desatentos. Agora sentia que estava no caminho certo para construir uma verdadeira família baseada em amor genuíno, cuidado mútuo e presença emocional real. Carla, disse ele parando na escada, tenho uma última pergunta importante. Diga, senhor. Você acha que um dia conseguiria me chamar apenas de Ricardo sem o senhor? Se vamos ser uma família de verdade, talvez possamos ser menos formais e mais próximos. Carla sorriu radiantemente. Acho que vou precisar de um tempo para me acostumar. São 3 anos chamando o senhor de senhor Ricardo. Não tem pressa nenhuma. Quando se sentir natural e confortável. E o sen, quer dizer Ricardo, pode me chamar apenas de Carla também, sem cerimônias. Combinado, Carla. Miguel terminou sua soneca e começou a balbuciar contente no berço. Carla subiu rapidamente para buscá-lo. Ele está com energia renovada, observou. Que tal brincarmos um pouco antes do jantar? Eles passaram a tarde inteira juntos, Ricardo aprendendo a brincar com o filho, Carla ensinando pacientemente, Amélia colaborando harmoniosamente. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão dos Mendonça ecoava com risadas genuínas, conversas calorosas e felicidade verdadeira. Quando chegou a hora do jantar, todos se sentaram à mesa como uma família real. Miguel na cadeirinha, balbuciando alegremente, Ricardo relaxado e presente, Carla irradiando felicidade, Amélia sorrindo sinceramente. Era o início de uma nova vida para todos. Às vezes, as maiores transformações acontecem nos momentos mais simples. Um banho numa pia, um choro atendido com amor, uma mão estendida na hora certa. Carla havia perdido uma filha, mas ganhou um filho. Ricardo havia encontrado não apenas uma cuidadora para Miguel, mas uma família verdadeira. E Miguel, finalmente, tinha o que toda criança merece: amor incondicional, presença genuína e a segurança de saber que é a coisa mais importante no mundo para as pessoas que ama, porque no final das contas não é o dinheiro que faz uma família, é o amor que transforma uma casa em lar, funcionários em família e estranhos em pessoas que se importam verdadeiramente umas com as outras. E naquela mansão em São Paulo, uma faxineira humilde havia ensinado a um empresário milionário a lição mais valiosa de todas, que o maior luxo da vida é amar e ser amado de verdade.